Como você sabe, nós estamos numa série. A série chama Alegria Extraordinária e nós estamos navegando através do livro de Filipenses, a carta de Paulo aos cristãos ali de Filipos, tá joia? E essa é a epístola que é conhecida como a Epístola da Alegria, porque em todo momento o apóstolo Paulo ou está convidando os crentes a se alegrarem, ou está dizendo que ele está feliz por causa daquilo que Deus está fazendo. E é importante a gente notar nessa altura do campeonato que nós não estamos propondo para você a alegria como uma mera reação a eventos positivos, a coisas legais que acontecem na nossa vida. A alegria é uma obra do Espírito de Deus na vida do crente. E por que é uma obra do Espírito de Deus na vida do crente? Ela independe de circunstância. Ela independe de aumento de salário, de passar no vestibular, de ganhar uma promoção. E é possível ser alegre, viver em alegria diante de Deus, porque isso é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E isso é uma coisa muito importante de se falar em nossos dias, porque de maneira geral, quando a gente fala daqueles irmãos que nós fazemos parte da tradição chamada reformada, muitas vezes associa-se cristianismo sério, muitas vezes associa-se a levar a sério a palavra de Deus, profundidade teológica e etc., com um ser sisudo. O pessoal acha que quanto mais sério e mais crente você é, mais chato e mais sisudo você tem que ser. Não há espaço para alegria, não há espaço para, qualquer tipo de movimento de humor e de graça. Pelo contrário, se você leva Deus a sério, você tem que ser aquele tiozão chato. Aquilo que eu costumo falar, o baptista do bigode grosso. Aquele indivíduo que fala grosso até, entona a voz e fala: oi, boa noite. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura nos diz que a alegria é mais do que somente uma reação da nossa alma a eventos positivos. A alegria é uma obra do Espírito Santo e todo crente, salvo em Jesus Cristo, ele é convidado para viver de maneira alegre por aquilo que Deus faz na sua vida. Hoje nós chegamos numa porção da carta de Paulo aos Filipenses que ela não é um compêndio teológico, ela não é, por assim dizer, uma passagem difícil de interpretação. Nesse texto a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. A gente vai descobrir que o cristianismo, muitas vezes, ele é mal interpretado, não somente porque a gente acha que ser cristão sério é ser triste, mas, de maneira geral, a gente acha que o cristianismo nada mais é do que um conjunto de preceitos, ou um conjunto de mandamentos, ou, eventualmente, somente um sistema filosófico. A gente tende a pensar que o cristianismo nada mais é do que um sistema filosófico, do que um conjunto de preceitos que a gente observa, uma lista de mandamentos que a gente tem que respeitar e guardar, e isso é ser cristão. Sim, o cristianismo tem preceitos. O cristianismo, Deus nos deixou mandamentos. Deus espera que nós sejamos obedientes à sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz o Senhor Jesus. Mas só que, quando a gente olha para o cristianismo somente a partir do preceito, somente a partir do mandamento, somente a partir da organização filosófica, somente a partir da retórica e do discurso, a gente tende a perder um aspecto extremamente importante do cristianismo, que o cristianismo ele é prático. Em outras palavras, o cristianismo ele é, por assim dizer, encarnacional. Ele não é uma lista de mandamentos e de informações que a gente bota num livro empoeirado, mas é
o padrão e o modelo de experiência de vida que Deus quer para os seus discípulos. O cristianismo ele não é sobre guardar mandamentos, é sobre viver segundo aquilo que o Evangelho nos ensina. O cristianismo é prático. O cristianismo ele não é teórico. Por que eu estou falando isso? Porque nessa passagem o apóstolo Paulo ele vai falar de 2 companheiros de missão que ele tinha. O primeiro é o Timóteo e o segundo é um indivíduo chamado Epafroditos, que a gente vai ouvir sobre o Epafrodito só na semana que vem. Mas hoje a gente vai ouvir, e o apóstolo Paulo ele traz para a discussão e para a cena esse indivíduo chamado Timóteo, que certamente você já ouviu falar. Esse indivíduo foi aquele para quem o apóstolo Paulo escreveu as chamadas epístolas pastorais, a epístola de 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo, ele foi um indivíduo que ele era de nascimento grego, provavelmente ele era oriundo ali da região de Derbe ou de Listra, que era a região ali que ficava na chamada Antiga Ásia Menor, e esse indivíduo, ele vinha de uma origem também judaica. Ele, embora não tivesse sido circuncidado, embora ele tenha crescido dentro do contexto helênico e do mundo grego, ele tinha formação ou tinha família, um berço familiar judaico. E esse indivíduo, Timóteo, ele se tornou talvez o principal discípulo do apóstolo Paulo. Ele se tornou o sucessor do apóstolo Paulo no que diz respeito ao seu ministério de cuidado das igrejas da Ásia Menor, especialmente ali em Éfeso e depois em Filipos. Ele era aquele indivíduo que seguia o seu mestre com zelo e cuidado. Ele era um protegido do apóstolo Paulo, um discípulo do apóstolo Paulo, e ele foi formado ali na soleira do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a gente que ele vai enviar o Timóteo. Agora olha o versículo 19 comigo, ele diz assim: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Deixa-me explicar para você o contexto aqui. O apóstolo Paulo, como você sabe, ele está preso em Roma. E como você também sabe, o apóstolo Paulo, ele tem um carinho profundo por essa igreja. Ele tem um desejo de ver essa igreja bem. Essa é uma igreja que ama Paulo, apoia o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, ele tem preocupações com essa igreja. Ele quer que essa igreja seja bem instruída. Ele está preocupado porque está tendo um pouquinho de briga ali dentro da igreja. E ele está falando, olha gente, melhor vocês andarem em unidade. Andem em unidade no pensar, andem em unidade na perseverança. Guardem-se como um povo unido. Paulo está preocupado com esse povo. Paulo, ele tem interesse genuíno nesse povo. Só que visto que ele está preso, não tem como ele mesmo ir lá. Visto que ele está preso, não tem como ele mesmo ir lá e cuidar desse povo. Então o que ele faz? Ele diz que vai enviar Timóteo. E ele está dizendo, eu vou enviar Timóteo até vocês. E meus irmãos, do ponto de vista da cultura antiga, esse trecho dessa passagem segue um modelo de recomendação. No mundo antigo, especialmente no mundo romano, quando um enviado, um emissário, ele era enviado por um rei ou por algum indivíduo que gozava de autoridade, ele ia portando cartas de recomendação, que iam eventualmente falar bem dessa pessoa, que iam dizer, olha, essa pessoa ocupa tal função dentro do império, esse indivíduo ele é articulado e goza dessa habilidade. Ele vai dizendo o currículo da pessoa. Então, quando um emissário ele era enviado no passado, esse emissário ia com uma carta daquele que o enviou, portando, dizendo, esse cara que eu estou enviando para vocês é esse daí, está aqui o currículo dele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está enviando essa carta. Quem vai entregar essa carta, inclusive, é o próprio Timóteo ou o Epafrodito, e está dizendo, eu estou enviando para vocês, eu vou dar o currículo desse indivíduo para vocês. Agora, por que isso é importante? Como eu disse para vocês, meus irmãos, a gente tende a pensar
que cristianismo é só um conjuntinho de regras, é só preceito, é só mandamento. E por causa disso, nós necessitamos de referenciais. Nós necessitamos de modelo. Nós necessitamos, na nossa caminhada cristã, de indivíduos que vão mostrar para nós e encarnar para nós estes preceitos que a Escritura falam e ensinam. E, meus irmãos, isso daqui às vezes parece que passa aos nossos olhos de maneira despercebida, mas acredite, se nós não tivéssemos modelo e referência, nós teríamos muita dificuldade de aprendizado ou desenvolvimento. Deixa eu me explicar para você o que eu estou querendo dizer para você. Quando eu era jovenzinho, adolescente, fui para escola de bateria, porque eu era baterista na igreja e tudo mais, e queria aprender a tocar bateria. Nunca aprendi, mas queria aprender a tocar bateria. E aí, eu lembro que eu ia para lá, para a famosa Fundação das Artes, lá em São Caetano, estudar bateria, estudar música. E eu olhava lá para o professor de bateria, eu olhava e falava, cara, eu queria tocar assim. Queria ter essa habilidade. E era impressionante o impacto que esse professor ele tinha na minha vida, porque ele era uma referência para mim, absolutamente tudo eu examinava com cuidado quando ele estava sentado em cima da bateria tocando. Eu olhava o jeito que ele pegava na baqueta, o que ele fazia, como é que ele fazia, onde ele fazia, tudo era objeto do meu exame. Você que tem filho, você sabe que o seu filho está em todo tempo assim olhando. E está investigando. E eventualmente está até te imitando. Às vezes naquilo que você tem de bom no seu caráter. Às vezes aquilo que você tem de ruim no seu caráter. Porque na nossa vida a gente precisa de referência. Na nossa vida a gente precisa de pessoas que vão nos inspirar na vida cristã e vão servir como esse modelo, que vão encarnar os preceitos cristãos, os preceitos bíblicos, para que a gente olhe e fale, é possível andar com Deus. É possível caminhar nos caminhos do Senhor. Esse irmão me inspira. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está falando de Timóteo para essa igreja, porque o apóstolo Paulo quer que esta igreja veja em Timóteo o encarnar dos preceitos da Escritura. Em última análise, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que o exemplo, o modelo, é a mais poderosa forma de retórica. O exemplo, o modelo, a encarnação dos preceitos bíblicos, uma vida íntegra, é a mais poderosa forma de retórica. A gente pode ter um discurso lindo, a gente pode ser habilidoso na comunicação, a gente pode falar muito bem sobre as coisas de Deus, a gente pode conhecer e recitar passagens inteiras da Escritura, mas é uma caminhada com Deus, é a encarnação, é botando na carne estes preceitos, é que a nossa vida vai ser de fato especial e relevante para aqueles que estão perto de nós. A mais poderosa forma de retórica não é a habilidade retórica, é o encarnar e ser modelo e padrão. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para esse mesmo Timóteo, quando Timóteo estava indo para pastorear uma outra igreja, a igreja chamada de Éfeso, ele diz para o Timóteo, Timóteo, torna-te padrão, seja modelo, seja um indivíduo que as pessoas vão olhar e vão falar assim, esse cara é referência para mim. Meus irmãos, nós precisamos de referência. E Paulo está dizendo, vocês filipenses, vocês querem referência? Eu vou dar uma para vocês.
E deixe-me dizer quem é que é esse Timóteo. Ele diz assim no versículo 20: não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo sobre Timóteo é que Timóteo, ele é semelhante a Paulo. A expressão grega usada aqui é uma expressãozinha grega que comunica a ideia de um indivíduo que é como uma só alma com a outra pessoa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu não tenho ninguém como esse cara. Ele pensa como eu penso, ele avalia como eu avalio, ele zela por aquilo que eu zelo, ele julga importante aquilo que eu julgo importante, esse cara ensina o que eu ensino, esse indivíduo, ele é semelhante a mim. Então, se Paulo está querendo enviar alguém para cuidar daquela igreja, é óbvio que tinha que ser um discípulo parecido com ele. E aqui, meus irmãos, está uma lição preciosa, que é a chamada lição do discipulado. A gente se esqueceu desse negócio chamado discipulado. Eu não sei se você é assim, mas eu sou o tipo da pessoa que modelo impacta bastante. Modelo é um negócio que para mim pega. E vocês sabem que talvez na minha vida pastoral, o principal modelo que eu tenho, já esteve aqui várias vezes, é o pastor Fernando Leite. Ele é talvez a minha principal referência. Para mim, na minha humilde opinião, ele é o indivíduo que melhor encarna o perfil pastoral que nós encontramos no Novo Testamento, eu vejo naquele homem. E eu lembro que, por alguns anos, eu era muito tentado a imitar esse cara. Eu queria pregar do jeito que ele prega. Eu queria fazer e reproduzir as coisas que ele reproduzia. As coisas que ele falava eram reproduzidas pela minha boca. Coisas que ele ensinava se tornavam elementos centrais no meu ensino. Porque aquele homem me discipulava. Aquele homem estava caminhando comigo. Meus irmãos, em alguma medida, fazer discípulos é isso. É a gente reproduzir a nossa caminhada com Deus. É mais do que uma cartilhazinha que a gente preenche lá, e o pessoal nas igrejas hoje acredita que discipulado é preencher cartilha, ler caderninho. Não, discipulado é reproduzir a caminhada com Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu não tenho ninguém como esse cara. Ele é o que eu tenho de mais parecido comigo. E ele é mais parecido de todos comigo em uma coisa: ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. O Timóteo não somente ele é semelhante a Paulo, mas ele é simpático à igreja. E eu estou usando essa expressão simpático de propósito, porque o que é simpatia? É o sentimento comum. A palavra simpatia é a junção de duas palavrinhas gregas: pathos, sentimento, e sim, a preposição sim, conjunto a. Ou seja, você tem um sentimento comum, paralelo. E o apóstolo Paulo está dizendo: este Timóteo, ele tem vísceras, ele tem simpatia, ele tem interesse pela igreja de Cristo. Esse cara, ele tem genuíno interesse e cuidado por vocês. Meus irmãos, a gente vive uma época em que igreja é um negócio absolutamente descartável, como eu já falei várias vezes aqui. A gente vive uma época em que os nossos interesses são todos, menos os interesses, ou o interesse de ter as coisas, de levar a sério as coisas de Deus, ou de zelar pela comunidade na qual nós fomos colocados. O apóstolo Paulo está dizendo que todos, versículo 21, buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Agora, o Timóteo é diferente. O Timóteo, ele tem interesse genuíno em vocês. Enquanto está todo mundo buscando o seu próprio interesse, correndo atrás da cor do seu cartão de crédito, está lá o Timóteo genuinamente interessado pela igreja do Senhor Jesus Cristo.
Está lá o Timóteo genuinamente preocupado com o povo de Deus. Está lá o Timóteo genuinamente interessado em ver o bem-estar da comunidade de Cristo. Meus irmãos, é isso que destaca alguém. Na carreira cristã, o que destaca alguém não são as habilidades que o indivíduo tem, não é a etiqueta da roupa que ele veste, não é a marca do carro que ele dirige, nem o bairro da casa onde ele mora. O que destaca alguém no reino de Deus é o seu interesse pelo povo de Deus. É o indivíduo que entendeu o quão preciosa é a caminhada com o povo de Deus e que entendeu o quanto é necessário levar a sério isso daqui que a gente chama de igreja. Timóteo se destaca não é porque ele é inteligente, ele era um rapaz inteligente, ele era um rapaz maduro, ele era um rapaz que levava a sério a vida, mas ele se destaca aos olhos do seu mestre, porque ele é alguém que está preocupado com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me aplicar isso para você de maneira muito prática. Quando foi, nessa semana, se é que foi, que você ponderou assim, puxa, será que há algo que eu posso fazer pela minha igreja que iria abençoar os meus irmãos? Será que tem algo que lá na igreja talvez precise organizar um pouco melhor, que eu posso chegar no pastor ou na liderança e falar assim, eu quero servir aqui, eu quero expressar essa minha dedicação, esse meu interesse pelo povo de Deus, eu quero ser instrumento de bênção no meio do povo de Deus? Eu tendo a pensar que a maioria de nós sequer pensou que a gente é membro de uma igreja durante a semana, quando a gente está mais preocupado em apertar o nosso dedinho lá no ponto eletrônico da empresa. O que destaca alguém no reino de Deus é o seu interesse pelo povo de Deus. É o seu genuíno desejo de ver a comunidade de Cristo indo bem. Eu não tenho ninguém para mandar para vocês, filipenses, senão esse indivíduo que vai ser um padrão para vocês, uma referência, não somente em semelhança para comigo, mas em interesse e simpatia para com o povo de Deus. Enquanto vocês, filipenses, estão cuidando de um monte de coisa da vida de vocês, esse daí está dedicado no bem de vocês. E meus irmãos, isso daqui é absolutamente contracultural, como eu disse para você. Nós vivemos a época do individualismo, da privatização, do meu corpo, minhas regras, meus interesses acima de tudo e de todos. Quando vem o Timóteo modelar para a gente que na vida cristã não é sobre eu, é sobre nós. Terceiro lugar, ele diz assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. O interessante aqui é que o Timóteo, ele era alguém que a comunidade de Filipos conhecia. Ele era um indivíduo, um líder da igreja, que a igreja de Filipos conhecia bem. Se você uma hora tiver de bobeira lá na sua casa, abre lá em Atos no capítulo 16, e você vai descobrir que a igreja de Filipos ela foi fundada especialmente quando o apóstolo Paulo e Timóteo passaram por ali para fundar a igreja. Então, a igreja conhecia Timóteo. E o interessante é que ele diz assim, vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Esse saber aqui não é um saber teórico, é o saber da experiência. É o conhecer como um marido conhece a sua esposa. Não é o saber que alguém me disse, é o saber da teoria. Não, é o conhecimento da experiência. Os romanos diziam que uma coisa é você saber o caminho, outra coisa é você andar o caminho. Esses indivíduos, eles sabem que Timóteo ele é um indivíduo aprovado. Eu vou já falar desse negócio de ser aprovado, não porque Paulo está contando, mas porque eles já foram testemunha daquilo que era Timóteo. Eles conhecem.
E é interessante que o apóstolo Paulo usa uma outra expressão sensacional, que é a expressão aprovado. No mundo grego, essa expressão aqui ela é sensacional. Essa expressão, ela comunica a ideia de alguém que foi testado e experimentado pela vida. E foi aprovado. É alguém, sabe, que tem experiência, que a gente fala que tem estofo. No mundo corporativo é o indivíduo que tem inteligência emocional. O indivíduo que não balança instável. Sabe? A gente vive uma época, onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, é que a gente vive uma época de cristianismo instável, de crente absolutamente instável. É impressionante, meus irmãos, você vê como hoje em dia qualquer coisa tem o poder de balançar a estabilidade emocional, espiritual, psicológica, muitas vezes, dos crentes hoje. Qualquer coisa tem um poder tremendo de fazer o barco virar, gente. Qualquer coisa, a gente não fala mais de dramas difíceis. Meus irmãos, 90% dos casos que chegam para mim no meu gabinete é de gente que... tem um pastor chamado Eugene Peterson que ele fala que é os casos do elefante que fica assustado com o rato que passa na frente dele. Você conhece a fábula do elefante assustado com o rato? O elefante ele tem 1000 vezes o tamanho de um rato. Só que passa o rato na frente do elefante. Bastava o elefante fazer assim, matar o rato, ele fica desesperado e quebra a tenda do circo. Nós vivemos a geração de crentes elefantes assustados com ratos, porque são absolutamente instáveis, são absolutamente reprováveis. A experiência da vida não lhes educa. A experiência da vida não faz mais com que eles tenham estofo. A experiência da vida não faz com que eles sejam indivíduos que têm estabilidade. Mas é o contrário, a vida faz com que ele fique de mimimi. Eu cresci num ambiente, como você sabe, num ambiente muito solto. Muito, muito solto. Lá em Roraima, cidade pequena, vida, enfim, fácil, sem trânsito, solto, andava de bicicleta pela cidade e tudo mais. E quando nós morávamos ali no estado de Roraima, durante os anos da minha infância, enquanto meu pai pastoreava lá em Boa Vista, eu cresci nesse ambiente de ser muito solto, muito bicho da rua. Eu cresci na rua, sabe? Se você teve essa experiência de crescer, jogar bola na rua e tudo mais... Eu não sei, às vezes eu olho para essa geraçãozinha de apartamento e eu tenho um dó. Mas eu cresci nesse ambiente. E a gente era calejado na rua, gente. Não tinha esse negócio, não. E eu lembro que a gente tirava um sarro de um colega nosso, o Pablo. O Pablo era aquele menino que mamãe tratava no leitinho, que ele tinha hora para ir para casa, para chegar na casa dele, para a mãe passar o protetor solar. A gente estava lá jogando bola na rua, aí a mãe do Pablo gritava: Pablo, vem passar o protetor. E a gente zoava tanto o Pablo, coitado. Vai lá, Pablo, está na hora do protetor. A gente, nesse nosso excesso de zelo da vida, a gente vira crente Pablo. Qualquer coisinha machuca. Qualquer solzinho queima. Qualquer adversidade da vida, a gente... O texto está falando que esse Timóteo é outro tipo. É um cara que a vida experimentou e ele foi aprovado. É um cara que passou por poucas e boas, e de fato, se você quiser dar uma olhada lá no livro de Atos, as poucas e boas que esse cara passou, resiliente. Resiliente. Nesse mundo de cristianismo Nutella, os Timóteos, eles se sobressaem. Nesse mundo de um cristianismo instável, ai,
teve avaliação lá na empresa, pastor. E aí? Falaram que os meus resultados não são bons. Perde o sono por causa disso. Falaram que a minha habilidade de interpessoalidade não é legal. E não dorme. Vive angustiado. Crente mimimi. Meu irmão, vamos preocupar com coisa séria. E aí a gente vive esse cristianismo Nutella que dá dó. Uma demissão é capaz de fazer crente deixar a fé. Um acidente em casa, queimei, Senhor, por quê? Essa semana eu estava conversando com uma adolescente que me mandou uma mensagem nas redes sociais e falou assim: estou em crise de fé, pastor. Por quê? Porque essa semana eu queimei a perna na moto do meu namorado e a minha perna não vai ficar mais tão bonita como ela era antes. Eu falei: vai criar vergonha na tua cara, minha filha. Foi assim que eu respondi ela. E você me manda uma mensagem, me faz eu perder meu tempo lendo esse negócio por causa de uma mensagem como: queimei a minha perna na descarga da moto e eu estou em crise de fé. Porque não vai sair a perninha bonita no Instagram. O apóstolo Paulo está dizendo: não, esse Timóteo é outro. Esse Timóteo é experimentado, tem estofo, maturidade emocional. Olhem para ele e vocês vão ver o que é resiliência cristã. Aqui está um maratonista espiritual. Em último lugar, o texto diz assim: ele foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Duas coisas que o texto está dizendo para a gente. O apóstolo Paulo, a primeira delas é que o apóstolo Paulo está usando a metáfora do pai e do filho aqui para se referir a Timóteo. Ele como pai e Timóteo como filho. E aqui ele está querendo trazer a ideia da submissão do Timóteo. Timóteo é um indivíduo submisso. Ele é um indivíduo submisso. E não é uma submissão cega e nem é uma submissão burra. É uma submissão cristã, daquele indivíduo que olha para o seu referencial, o seu discipulador, e fala: vou seguir esse indivíduo. E meus irmãos, como vale a pena a gente ser discipulado ou olhar na nossa experiência cristã e falar assim: vale a pena estar debaixo de gente que a gente admira, não é? Você que é pai sabe do que eu estou falando. Você pode ser o pior traste que existe, mas o teu filho sempre vai achar você o grande super-herói da vida. Você pode ser o mais sem vergonha que for, mas o teu filho sempre vai ter olhos para você. Este é meu super-herói. É esse tipo de movimento que o apóstolo Paulo está contemplando aqui. Um indivíduo que olha para o seu mestre, olha para o seu pai espiritual. Ele fala: aqui está meu super-herói. Eu vou seguir. Aqui eu tenho uma referência. E não somente isso, ele não é somente submisso. Em segundo lugar, ele é alguém que serviu comigo no trabalho do evangelho. E a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui no trabalho, ele está usando a expressão do escravagismo, o trabalho do escravo. Em outras palavras, esse Timóteo, ele sabe o que é sacrifício. Timóteo não tem medo do desconforto. Timóteo não somente é submisso, mas ele é um indivíduo que não tem medo de desconforto, não tem medo de sacrifício, ele não tem medo de gastar pelo reino. E gastar aqui eu estou dizendo gastar no sentido figurativo, de se desgastar. Um indivíduo que vai até ao fim, não segura, não retém. Dá um exemplo para vocês de ontem. A gente foi lá para o Arraial, né?
Aí a gente foi pro Arraial e o pessoal começou a rodada do truco, né? As risadas estão aí começando, né? Estávamos lá na rodada do truco. E eu não vou citar nomes aqui para não constranger o indivíduo, mas era impressionante como alguns jogadores ali, eles jogam sem medo. O cara grita truco, ele fala 6. Ele não tem dó, ele não tem medo de contabilidade, ele não faz contabilidade das coisas. Ele não segura, ele fala, ó, toma! É o indivíduo que não tem ressalvas. Visto que ele entendeu que a sua vida é para o reino, ele não vai reter, não vai segurar, não vai querer proteger. Ele vai falar, pega tudo. Gasta, desgasta, faz. E não fica fazendo contabilidade do tempo, dos recursos, da hora, se tem que acordar cedo ou não, se tem que acordar tarde ou não. O que me inspira na minha caminhada cristã, meus irmãos, e as pessoas que mais me inspiraram na minha vida cristã, foi encontrar cristãos assim. Que não faz contabilidade do quarto de tanque, ou que faz contabilidade do tempo, ou que fala, não, já fiz isso para o Senhor. O Timóteo é um indivíduo que se sacrificava, que se doava, sem restrição. Falava, toma, não é sobre mim. Modelo é a mais poderosa forma de retórica. Modelo é encarnar os preceitos cristãos. É a mais poderosa forma de conduzir outros aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ser referência é a principal forma de se destacar no meio do povo de Deus. Aí a aplicação desse texto é muito fácil. Quando as pessoas olham para você, o que eles veem? Quando os teus irmãos que estão ao teu redor olham para você, eles se inspiram e falam, aqui está uma referência para eu continuar caminhando. Aqui está alguém que prova para mim que o cristianismo não é sobre teoremas, não é sobre preceitos vazios, não é sobre mandamentos frios. É sobre uma caminhada encarnada. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que eles veem? Interesse genuíno pela Escritura? Interesse genuíno pelo povo de Deus? Eles veem alguém que se desgasta e se sacrifica, que é submisso? Eles veem alguém que é experimentado, que não é esse crente mimimi? Ou eles olham e falam, ah não, esse daí não dá. A última ilustração que eu quero dar para você essa manhã. Eu costumo dizer que tem crente, com todo respeito aos paraguaios aqui, cavalo paraguaio e crente de verdade. E sabe onde é que a gente descobre o que é cavalo paraguaio e o que é crente de verdade? É exatamente na medida em que esse indivíduo, ele é uma referência que inspira outros. É exatamente quando a gente olha e fala, aqui tem um crente de verdade. Aqui tem um cara que dá pra gente olhar e falar assim, dá pra imitar. Como o meu professor de bateria, que eu olhava para ele e falava assim, talvez eu nem consiga alcançar o nível dele, mas eu sei que se eu for nesse caminho, eu chego lá. Se eu for nesse caminho, eu sei que eu tô no bom caminho. O que Deus espera de mim, de você, meu irmão e minha irmã, é uma coisa muito simples. É uma retórica com base no modelo. Deus quer que a nossa vida seja exemplo e um modelo para que os crentes eles possam olhar para a gente e falar, ali eu encontro o Senhor Jesus. Ali eu encontro alguém que me inspira na minha caminhada com Deus. Abaixe sua cabeça.
Quero convidar você a fazer uma oração bem simples, bem rápida e bem direta. Senhor, me dá interesse genuíno pelo teu povo, pela tua igreja, pelas coisas do teu reino. Senhor, faz de mim alguém aprovado. Faz de mim alguém que foi experimentado pela vida e foi aprovado. Faz de mim alguém que se submete e se sacrifica pelo bem da tua obra e para que outros vejam em mim que a caminhada cristã ela é prática, que dá para ser referência para os nossos irmãos, que dá para inspirar outros na medida que a gente caminha. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho belíssimo do Timóteo. Obrigado porque ele encarnou a vida cristã e foi um modelo para a comunidade de Filipos. E Pai, ajuda-nos a sermos assim, interessados pelas tuas coisas, zelosos pelo teu reino, cuidadosos da tua obra. Pai, nos dá um estofo espiritual absoluto, que as ondas dessa vida não tenham a capacidade de nos desestabilizar, mas que a gente possa ser encontrado por Ti, ó Pai, aprovados, maduros, com um estofo emocional, espiritual, psicológico. Fortalece, ó Pai, o nosso interior essa manhã. E Pai, nos dá uma disposição para o sacrifício e para a submissão. Ajuda-nos a entregar de maneira aberta, absoluta, sem qualquer resistência. Que a nossa vida seja, como diz a Tua palavra, um sacrifício de louvor e adoração a Ti. E obrigado por aqueles que no nosso caminho têm sido referência para nós. Obrigado porque o cristianismo não é sobre regras frias. Não é sobre preceitos vazios, desconectados com a realidade. Obrigado porque na Escritura a gente encontra vida. E do lado dos nossos irmãos a gente encontra essas referências. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.